Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre. Eu sou Jefferson Oliveira e junto do meu convidado ilustre, que ainda não vai ser mostrado, calma, que é uma surpresa, e dos nossos tradicionais debatedores da mesa, nós estamos começando mais um Sala de Prescrição, aquele programa que fala de tudo, inclusive de esportes e futebol. A gente tem talvez pretensão, talvez arrogância de tentar entender um pouco de cada coisa, mas o convidado já disse, os outros com a medicina é a mesma coisa, tanto que tem aquele ditado de médico e louco, todo mundo tem um pouco. E eu quero saber vou começar pelo convidado, como é que ele enxerga médico se metendo em comentários de futebol? E aí, Zé Alberto Andrade, que prazerzaço de te ter aqui no programa, e agora qualificou, botou a barra lá pra cima, num nível que hoje vai ser difícil, hein, Fossati? Sim, senhor. Prazerzaço é meu, doutores Jefferson, doutor Fossati, doutor Nogueira, pô, que coisa boa e que coisas mais... É o programa mais seguro que eu tô fazendo na minha vida, sabe? Esse aqui é o programa que eu posso extravasar todas as emoções, passar de alguns limites, assim, porque se eu tiver um problema, eu vou estar tranquilo. Qualquer que seja. Mas eu sou cirurgião, ele é psiquiatra. A tua garantia é o Fossari aqui, que é clínico. Não, mas não tem problema. Então, já dá uma eu apresento problemas quase que nas 3 áreas. Mas tu faz a massagem ou faz a traqueostomia? Não. E o Nogueira recupera o trauma. Sabe depois. O Nogueira, se necessário, faz boca a boca. Eu uso muito na minha profissão, nessa coisa da gente hoje em dia está sendo... o mundo nos exige, né? E talvez até na área da medicina, eu não sei como é que vocês podem até me... um ecletismo muito grande. A coisa assim, da globalização, da multiplicidade de funções. E às vezes, eu faço alguns alertas lá no trabalho jornalístico. Tipo assim, olha, hoje em dia eu saio para fazer matéria, para fazer uma reportagem, e eu sou o cara que faço rádio, eu sou o cara que tem que fazer um vídeo, eu sou o cara que faço um texto escrito para ser publicado ou na internet ou até nos jornais. Então, quer dizer, isso nos exige muito e às vezes eu faço um alerta. Porque ainda que isso aí seja uma necessidade hoje em dia, uma naturalidade, eu digo sempre assim, gente, vamos com calma, vamos preservar as nossas características. Eu digo, inclusive, para os meus superiores, digo, vamos, porque isso aqui é a mesma coisa. Nós não podemos fazer assim, criar uma situação em que é a mesma coisa que tu chegar num hospital e o cara chega com uma perna quebrada e tu entrega pro psiquiatra. Diz, não, mas tu é médico. Não, mas tu é jornalista. Não, eu sou jornalista. Mas o pior é que eu não posso negar o atendimento, Zé Alberto. Mas se eu negar, eu sou punido. Omissão de socorro. Não, mas se eu negar também, eu vou pra rua também. Porque se eu me negar de fazer foto, não, aí... Então, são essas coisas das profissões e que acabam unindo as profissões. Eu vejo isso. Sabe, se tu chegar num advogado, não, mas eu sou advogado de vara de famílias, azar. Eu tenho um crime para te defender. Então, cara, hoje em dia o mundo tá assim, as profissões, elas foram, ao mesmo tempo que tu tens as mais qualificadas especializações... As subespecializações, né? Tu ainda tem que ter a visão geral do que tá em roda de ti. Então, mas, Zé Alberto... Quando vocês perguntam o que vocês acham quando um médico se mete... Não tem nada, imagina, eu vivo tendo medo, mas me metendo na área da medicina, tendo que relatar, às vezes, lesões de jogadores, e mais, às vezes, tendo que interpretar coisas, porque as informações que chegam nós, né? Elas não chegam do jeito que eu acho, como jornalista, que deveriam chegar, sabe? Mas sabe que eu gostaria, não sei se tu queres colocar alguma coisa antes, fizemos um ping-pong aqui, eu queria só depois que a gente voltasse, esse eu acho um tema interessantíssimo, pra gente começar, já que é um programa feito por médicos no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, essa interação entre o departamento médico e o jornalismo. Importante, mas gostaria de me associar às tuas boas-vindas ao Zé Alberto Andrade,
em relação à vida em si, né? Eu tenho acompanhado a Gaúcha, ouço seguidamente e vejo Zé Alberto traçando como gaúcho, traçando também como repórter de campo, com opiniões. E eu tenho eu tenho que confessar, Zé Alberto, que eu te admiro muito porque tu tem uma relação interpessoal com muito respeito. Tu coloca situações onde a situação em si é pontuada, não em cima de pessoas, não pessoaliza as coisas. Isso eu acho importante. Na vida, Zé, a gente tem que traçar exatamente isso, respeitar as pessoas como tal. Se tomou decisões erradas, fala das decisões erradas que foram tomadas, mas não chegar e pegar o nome do fulano de tal e colocar ele e diabolizar ele. E no futebol, Zé, infelizmente, estou chamando de Zé que eu te vi, eu ouço tanto Zé, e eu sou José também, chamar de Zé. Então, Zé, sabe, eu acho muito interessante e respeito muito e sou um admirador na tua conduta do dia a dia. Ou seja, eu nunca vi tu chegar e dizer, olha, o Joãozinho falando de tal, pessoalizar e jogar o cara para baixo. Sempre na posição, na situação, na decisão que foi tomada, que tu tem que julgar, que tu tem que decidir, que tu tem que realmente manifestar a tua opinião. É uma necessidade como jornalista, mas sempre respeitando a pessoa como tal. Então, só inicialmente, eu quero parabenizar e quero te dizer que eu sou fã, em relação a essa conduta respeitosa, porque a relação interpessoal tem que ser baseada no respeito. O resto nós vamos construindo o dia a dia. E na gestão, não vamos esquecer da gestão. Ele está falando de gestão, mas é uma coisa que eu quero colocar depois. Mas eu vou falar aqui. Eu só quero complementar depois da tua palavra. Eu tenho colocado que nós não temos dinheiro. Nós temos uma dificuldade muito grande e nós não sabemos fazer gestão. Colocamos na presidência dos clubes, geralmente, ou pessoas em cargo, sem a mínima condição, não sabem nem o que é fazer gestão. E nós estamos sendo sacrificados aqui. Estamos vendendo, nós aqui no Rio Grande do Sul, gato por lebre. Veio o Borré, que deve ser um bom jogador, mas não como centroavante, ganhando uma fortuna. O Vitinho, há pouco tempo, o empresário, não, porque querem ele, quase 1 milhão por mês, não tem a mínima condição. O Grêmio trouxe 2 centro-médio, que realmente deixa muito a desejar. Nós estamos nos tornando bobo da corte, ou seja, nós estamos nos tornando, quer vender alguma coisa? Chega lá pro sul, os gaúchos compram tudo. Não quer nem saber se vale ou não. Talvez nem pague, mas compra isso. Isso aí mas isso aí tem motivo. Zé Alberto, eu vou me permitir falar, Zé Alberto, porque tu entra lá na minha casa, tu não pede pra entrar. Exatamente, né? eu digo entra isso. lá, e aí parece que às vezes eu ouço rádio, a gente ouve às vezes sozinho, com a esposa e tal, e aí olha aqui o que o Zé Alberto falou e tal. O Zé Alberto é amigo do Berdi, do Edu Berdi, que é uma pessoa que é nosso colega, psiquiatra, mas antes de ser psiquiatra é um grande músico, né? E o Edu Berdi tem uma admiração pelo Zé Alberto. O Edu Berdi, Eu jamais chamei ele de doutor, porque todos os contatos que eu tive com o Edu foi como artista. Ele é meu bicho na faculdade e ele fez medicina nuclear antes. Ele era concursado com Conceição, não sei se ainda é. Mas aí agora... se ele não for, ele tem que nos dizer. Não, e agora eu vou te contar essa história. O ano passado a gente fez um jantar do núcleo de psiquiatria. E aí eu pedi para ele, Edu, e eu tenho uma outra intimidade muito grande com o Eduardo, que nós somos gremistas e nós vimos os jogos todos juntos. E na época do Olímpico, os médicos lá do Mãe de Deus, nós tínhamos um camarote. Mas aí quando foi para a arena, os camarotes da arena ficaram muito caros. E aí não deu pra gente bancar. E então a gente viu os jogos do Grêmio sempre juntos. Sim. E o Roberto Berchevski, que é o irmão dele, que é nefro. O Roberto é tudo ao contrário, né? É colorado, roqueiro. O doutor Roberto, o Edu eu chamo de Edu, mas o Roberto eu chamo de doutor Roberto. Eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele foi um médico do meu sogro. E aí o tratamento é diferente, aquela coisa, eu entro na casa, o Edu entrou no meu programa como músico, então ele é Edu, o Roberto é o doutor Roberto, e eu não sabia, eu lembro de ter falado com ele sobre futebol, assim, até pela família, o Berchevski, do doutor Saul, né, que eu também não chamo de doutor, grande Saul Berchevski. Isso que é pediatra e gremista. Pediatra e gremista. E foi chefe do departamento de saúde, departamento médico do Grêmio. E o pai dos dois é psiquiatra, né? Sim, o pai dos dois é psiquiatra.
psiquiatra. E agora o Edu tá psiquiatra. Aí, ó. E E eu aí? conheço todo mundo disso aí. Que Mas coisa então boa. o Zé Alberto a gente... E nunca consultei com nenhum. Graças Aí, ó, a coisa Deus. boa. Mas já que o amigo é ser rodeado de médico, e agora então mais... Muito bom. Vou começar perguntando isso. A relação com o departamento médico, e isso que a gente falou das informações, porque o que a gente vê? Eu não sei se na área da ortopedia, e principalmente da ortopedia de clube de futebol, e principalmente da relação do médico ortopedista com a imprensa, mas de maneira geral, uma queixa que existe, uma queixa a modo de dizer, mas uma coisa que nos aponta enquanto categoria médica, é que às vezes a gente se comunica com o paciente e com o familiar com um termo técnico, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade e a gente às vezes não se dá conta que a gente não está deixando tão claro aquela patologia e tal. E como é que é isso na imprensa? E tu que tá tanto tempo nessa, hoje em dia tu já tem que praticamente pegar o teu diploma ali, porque tu já deve saber, entorse grau 1, grau 2, Pois é, grau mas 3. a gente sabe, mas a gente sabe, mas não sabe, sabe? É curioso. A gente fica naquela de tu ter uma informação, e essa informação muitas vezes ela é obtida de maneira jornalística. O que eu quero dizer de maneira jornalística? Não é ilícito, não é... Mas é com a aquela coisa, fonte. uma fonte, olha... Eu fico sabendo através de um amigo meu que é irmão de um médico, e que só, olha, ele teve uma lesão grau 2, não foi divulgado isso, sabe? Não foi divulgado isso. E aí, como é que eu fico? Eu vou divulgar uma... Mas eu tenho certeza de que aquela informação, e eu fico limitado. Ó, ele tem uma lesão grau 2. E aí? E aí eu fico por ali, cada vez mais, isso foi uma coisa que o tempo nos deixou, ou pelo menos a mim, deixou muito mais cuidadoso, sabe? Da gente ir se dando conta que está tratando de saúde, está tratando, tem que ser empático com o paciente, ou no caso com o da jogador, individualidade, da individualidade, da família do jogador. Pois Daqui é, a pouco eu chego no microfone e eu tenho certeza, me vazou, que fulano de tal tem uma lesão grau 2 ou grau 3, e essa lesão vai tirar ele por um mês, e a mulher dele às vezes não sabe. Pois é, mas tem uma coisa, Zé Alberto. Às vezes nem ele sabe. Talvez, é verdade. Mas... Ou não sabe o que é. Ó, tem uma lesão grau 3 e é muito heterogêneo esse meio. E ele não sabe que ele vai ficar fora 3 meses. Pois é, mas... E eu é que digo isso. Mas, Zé Alberto, essa área é uma área muito polêmica. E eu vou te relembrar algumas polêmicas. O Renato Portaluppi foi um que teve várias brigas com o departamento médico do Grêmio, te lembra? Sim, sim. E trocas de médicos que foram demitidos, e que um queria operar e o outro queria fazer tratamento conservador. E isso já deu várias polêmicas, e não só no Grêmio. Eu me lembro que o Renato abria a boca, porque ele era dono, ele mandava em tudo, te lembra? Mas o mesmo problema deu... No Grêmio, problema sério de colegas que trabalharam anos, que ficavam, uns até nem eram realmente especialistas naquela área, né? E às vezes o cara queria tratar com um médico dele, ao invés de ser tratado pelo departamento médico do clube. Então eu queria que tu nos falasse dessas grandes polêmicas da área médica esportiva, e diga-se de passagem que já temos uma agora, né? Que o Estevão está com uma distensão no adutor da coxa, se não me falha a memória, Sim. de nível 4, e que o departamento médico do Chelsea quer operar, e ele não quer operar para fazer um tratamento conservador porque ele quer ir para a Copa. E não só ele. E sempre em véspera de Copa do Mundo tem essas polêmicas. Te lembra? Romário, Ronaldo Nazário. Rivaldo. Para mim, o caso do Rivaldo é que eu vou usar como exemplo desse aí. Não vou usar nem o do Ronaldo, que foi uma coisa extrema, assim, que era uma coisa gravíssima, e se qualquer decisão que se tomasse ali era uma aposta, e bem aposta mesmo. E nem o do Romário, porque o Romário foi aquela coisa assim, o que pareceu ser, e eu estou me valendo da coisa que
que hoje em dia é tida como consensual, do Romário. Num dos anos, que foi 98, se fez uma previsão de volta dele, departamento médico da seleção, na época do Dr. Lídio Toledo, em que ele não voltaria, não teria condições físicas, clínicas e posteriormente físicas, né, recuperado da lesão, de estar 100% da Copa. Romário já tinha um histórico semelhante de lesão óssea de 90, em que ele teve uma fratura em março. Isso. E foi para a Copa em junho sem as melhores condições. Ele não tinha tido treinamento, ele não tinha tido recuperação aí, não é nem condicionamento físico, ele não tinha choque, ele estava totalmente debilitado. Fraturou a fíbula, eu me lembro que teve até matéria na Veja mostrando o parafuso e tal. É a fíbula, né? É. O antigo perônio. O antigo perônio. Não, é que até isso a gente tem que cuidar. Porque como a gente trabalha com palavras, com sonoro, pô, fíbula é muito mais parecido com tíbia. Quando tu fala, claro. Aí tu faz, mas que associação, vocês vão pensar, mas que associação ridícula é essa que ele tá fazendo? Não, cara, é uma associação de ouvido. Fíbula, fíbula é o novo nome da tíbia. Fíbula. Tíbia e fíbula. E era tíbio e perônio. E era tíbio e perônio, era bem diferente, então quer dizer, até isso a gente tem que cuidar. Mas como é que foi a história do Romário? Ele teve um jogo no PSV, e levou uma pancada, e bem na ponta da fíbula ele teve uma fratura. E não era fissura, era fratura mesmo. Como na época a explicação que vinha, como era um osso mais fino, a ideia que se tinha e que se teve. Ele foi à Copa do Mundo, ele foi convocado, mas ele não teve a recuperação adequada. Que ano é isso? O 90. Sim, porque ele foi campeão em 94. Exatamente, mas daí em 94 aí tinha outros problemas que não deixaram. Ele era relacionamento, mas fisicamente ele estava legal. Em 98 ele tem um problema muscular durante a preparação. Que é o Filipão que corta ele. Não, ali é o Zagallo. Que ele teve uma bronca que ele fez o Zagallo com papel higiênico na porta do banheiro da porta. Ele e o Zagallo e Zico. O Zico era o coordenador, o foi Zagallo processado, era o técnico. inclusive. E aí e consultado o Dr. Lídio Toledo, o Romário não ia ter condições de estar a pleno na Copa. E já tinha o Ronaldo a pleno, foi uma Copa maravilhosa do Ronaldo, já tinha o Rivaldo na seleção, ainda tinha Bebeto, quer dizer, tinha um ataque bem bacana. E eu não sei se eles misturaram as coisas, misturaram a questão médica com a questão, olha, vamos apostar sem ele, isso eu não sei. Eu sei que... A questão de relacionamento, o que foi né? dito é que o Romário não teria condições, tanto é que o Romário cria uma situação do Flamengo fazer um amistoso durante a Copa, aqui em Porto Alegre, contra o Inter, em que ele veio jogar aqui para mostrar. E jogou muito, jogou, né? Ele Sim, ele se esforçou para fazer o jogo da vida dele. E não se machucou no jogo, também não teve... E com o Filipão é uma coisa diferente. O Romário vinha apresentando ao longo do final da carreira, ele vinha apresentando alguns problemas. Mas aí já é 2002. 2002, mas aí já é uma questão mistura técnica e disciplina acima da questão médica. E também já tinha idade também, né? Sim. Porque aí o Romário já tá... Né? Porque ele foi campeão em 94. Isso. Para 2002 Romário... são 8 anos. Não, ele tinha ali 34 por aí, porque o Romário ele é bem mais velho do que o Ronaldo, né? Que fez a primeira Copa com 17 anos. E ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 40 anos. Que ano foi aquilo? Isso aí foi perto do ano 2000, eu acho. Já, para aí que vão me falar no ponto aqui. Não, sei que é bom. Não, mas então é isso. Com o Filipão foi uma coisa mais... o que eu sei é que teve aquele famoso jogo do Uruguai, primeiro jogo do Filipão. O Brasil vai para o Uruguai e o Romário tem um ato de indisciplina dentro daquilo que era a cartilha da seleção. E o Filipão para de chamar ele. E aí ele depois se machuca, tem no meio de tudo isso aí. E ele não chama mais o Romário. E a eliminatória segue, o Brasil tem lá seus problemas, tem aquele jogo aqui em Porto Alegre que foi meio que uma comoção nacional, vamos para Porto Alegre, lá o Filipão é dono, convocou um monte de jogador. Jogou contra o Paraguai. Contra o Paraguai, o Brasil ganhou e o Brasil daí começa e no fim o Chilaver cospe no Roberto Carlos. Exatamente. E o Marcelinho Paraíba entra e faz o gol. Isso, e jogava no Grêmio, ele né? E o Rivaldo. Ele e o Rivaldo fazem os gols da seleção. Pois é, mas essas polêmicas... Só que daí o Romário não vai mais. E chega um momento, e isso aí é a história do bastidor, aquela que chega depois,
que o Filipão chega para os jogadores. Diz, olha, se vocês quiserem, se vocês acham que o Romário é necessário, todos ali tinham jogado com o Romário. E não tinha ninguém com problema pessoal com o Romário. Se vocês acham que o Romário é necessário, está na mão de vocês. E que o grupo, que aí se classificou para a Copa com o Luizão na seleção. Sim, e lembra que o Filipão trouxe o Luizão para se recuperar aqui no Grêmio. Porque o Paulo Paixão era o preparador físico mas do Grêmio. aqui o Luizão nunca jogou nada, ele só foi contratante, lembra? Aí e o Grêmio pagando. Aí o grupo fechou e disse, não, nós nos classificamos, nós vamos à Copa. E o Romário ali, ele foi... A opção Romário, que não tinha sido usada mais, foi descartada. Não tem questão médica. Só para o ponto me avisou que o Romário em 2002 estava com 36 anos já. Já era veterano. Aí tu tinha o Ronaldinho, aí tu pega o ataque da seleção. A questão do ataque da seleção de 2002 é o Luizão. Era Romário e Luizão. Sim, mas essa aí é a de 2002 que tu tá falando. Mas essa é a dos RR, né? Rivaldo... Ronaldinho, Ronaldo, Ronaldinho, e se quiser botar o Roberto Carlos também. Mas essa aí também tinha 3 melhores do mundo, esses 3 que tu acabou de falar, e o Kaká era reserva. Tinha 4 naquela seleção. E o Kaká ia ser depois. Tinha 2 ou 3 do Ronaldo, 2 do Ronaldinho, 1 do Rivaldo, eram 6, eu acho. Eram 6 balão de ouro da FIFA. Vamos fazer um spoiler aqui. Tá tendo aí um documentário Tetra, né? Não sei se tu já viu. O Tetra? Eu vi o do Ronaldinho. Tem o do Ronaldinho e tem o do Tetra. O Tetra, a capa é o Dunga, né? Levantando a taça. Mas nesse do Tetra, o 2002 é o Penta. Penta. O Penta. O Tetra é o de 94 com Bebeto e Romário. Isso. É que a gente confunde, né? Tanto... que no de 2002 também, o Ronaldo Nazário... No 94, o Dunga pega e mostra e diz, aqui pra vocês, K, pip. E no 2002, o Cafu levanta e diz, eu te amo, Maristela. Era o bairro dele lá, né? Não me lembro se era Maristela, mas... Não, ele escreve... Era a mulher dele. Ele escreve na camisa, 100% Jardim Irene, que era o Jardim Irene. E ele ergue a Copa e cita o nome da esposa. Da ex-esposa dele, no caso, ainda da esposa. Mas me diz uma coisa, Alberto, quantas Copas tu tem nas costas? Olha, eu costumo dizer que eu fui a 6 Copas, esperando ir para a 7ª agora. Mas eu costumo também dizer que eu tenho mais 4 Copas do Mundo, que eu trabalhei muito intimamente na retaguarda. Tá, mas me conta uma coisa, dessas 6 Copas aí, fala das mais importantes. Quantas tu foi campeão dessas 6? A primeira, depois que é a de... andamos para trás, 2002. Tu foi no Penta, então. No Penta. E a outra pergunta é, a de 2014, tirando a questão do 7-1, mas a Copa em si, por ser no Brasil, teve um sabor diferente ou não? Teve, e sabe que depois da Copa, apesar do resultado, daquela marca do 7-1, eu gostei demais da Copa do Brasil. Eu fico muito tolhido para falar de Copa do Mundo, porque eu acompanhei a seleção brasileira. Então eu estava onde estava a seleção, por exemplo. Vou levar para o túmulo, não uma mágoa, mas uma frustração de não ter visto o caminho da Copa aqui em Porto Alegre, que foi das coisas mais bonitas da Copa do Mundo, como um todo. E eu vejo a Copa como um grande acontecimento em que o Brasil é a nossa razão, mas eu gosto de Copa do Mundo como evento. Até por isso, porque eu comecei trabalhando, comecei como torcedor. A minha gênese como admirador do futebol, ela, por mais que as pessoas não acreditem, ela está ligada à seleção brasileira. Mais até do que a dupla Grenal. Porque eu tinha 5 anos quando o Brasil foi tricampeão no México. Em 70. É a primeira Copa na TV. Eu não ia a estádio de futebol, nem de Grêmio, nem de Inter naquela época. Então, e aquela coisa, que pode até analisar do ponto de vista antropológico, político, sociológico, que o Brasil viveu naquela Copa, primeira Copa pela TV, eu vi com meu pai e com meu avô, costumo dizer, eu vi a Copa com meu pai, com meu avô, e eles não tinham visto Copa do Mundo. Então nós começamos a ver a Copa do Mundo juntos, 3 gerações. Não, e aquele time... aquele time...
Então, quer dizer, é uma coisa muito marcante. Então, eu me envolvi com Copa do... eu espero Copa do Mundo por 4 anos, desde criancinha. E quando eu entro na Rádio Gaúcha, há 41 anos, quase, eu entro, faço lá minhas tarefas do futebol daqui, normal, mas havia uma força-tarefa, porque era ano de Copa do Mundo, 86. E eu fui jogado na força-tarefa. Então, a minha prioridade, no primeiro ano de trabalho, meu em rádio, foi Copa do Mundo. Sabe? Tá, mas Alberto, então a pergunta... Eu tenho muito envolvimento, por isso eu digo 86, 90, 94 e 98, que eu não fui para a Copa do Mundo, eu me envolvi com Copa do Mundo. Então eu conto que eu já tenho 10 Copas do Mundo de envolvimento, 6 que eu fui. E essa experiência que tu tens, Alberto, sobre Olimpíadas, Copa do Mundo e Olimpíadas? Qual é a diferença, qual é que mais te emociona, qual é que te leva mais? Lógico, futebol fica restrito ao futebol. As Olimpíadas têm vários tipos de esporte, onde eu acho que o envolvimento das pessoas em si no mundo todo é maior em função da quantidade de esportes, de tipo de esportes que são oferecidos. Me fala alguma coisa a respeito. Eu vou cometer um erro de português, mas vocês vão entender. A Olimpíada é mais grande. Mas vem cá, eu quero... A Olimpíada é mais grande. Mas, Zé Alberto, deixa eu puxar de volta para as Copas. Já que tu é o homem das Copas, posso dizer assim, qual foi a melhor Copa? Qual é a melhor seleção brasileira? Não, das que eu vi jogar foi, claro, 2002, por motivos óbvios. Eu vi um jogo só também da seleção. Aqui, ó, o Ronaldinho, no documentário dele que tu viu, e diga de passagem que é ótimo o documentário, ele diz que a melhor seleção brasileira é de 2002, que é a dele. Não, né? Ele diz. Eu acho que A de 2006 também é a dele. Eu nem lembrava que ele aliás, tinha a de ido. 2006 é que é a dele mesmo. Não, eu ia chegar ali também. Pelo seguinte, a de 2002, aquela seleção, se a gente olhar bem, ela era para ser melhor até do que foi. Por quê? Porque para chegar na Copa, ela teve que sofrer. O Ronaldo não jogou a eliminatória, é bom lembrar. O Ronaldo é uma novidade da Copa, ele estava se tratando. Vocês se lembram o Brasil e Argentina? Lá na Argentina, o Filipão dizia... Olha, se me derem o empate, eu já assino agora. E o Rivaldo faz um golaço... O Rivaldo é interessante porque o Rivaldo ele não tem o carisma que os outros têm, né? Mas ele foi impressionantemente importante. Pega aquela seleção, o Filipão talvez pegando ela um ano antes, porque ele não quis, deixou o Leão ser técnico da seleção. Esse pecado o Filipão vai levar pro túmulo, não ter assumido. Ela teria tido Olha que vendo... retrospectivamente, comparando com 2014, é capaz de ter sido um acerto, hein? Não, o quê? Ele não deixar o... Não, ele tinha que ter aceitado antes. Mas a 2014 ele aceitou bem antes e... Não foi tão antes, não. Dá 2 anos, ele ganha a Copa das Confederações. Tem uma diferença, ele não fazia propaganda da Perdigão em 2002. É aquela que pra mim é a Copa do Adriano. Aquela, né? Não, a que o Filipão jogou foi já com o Fred, com o que ele ganha aqui no Brasil. E aquela do Adriano Imperador... Aquela competição foi a competição que eu mais gostei de fazer na minha vida, assim. Não foi a melhor, mas foi muito prazerosa de fazer. Sim, porque o Adriano... a Alemanha, por isso que eu ia chegar na Alemanha. A Copa da Alemanha, em 2006, ela é precedida por a Copa das Confederações na Alemanha, em que o Brasil tinha o tal do quadrado, que o Parreira montou. Quadrado mágico. Quadrado mágico tinha Robinho, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e... Ai, meu Deus. Tinha o Zé Roberto, mas eu não lembro se fazia... E Adriano Imperador. Na Confederações. E tinha o Zé Roberto. Mas o Zé Roberto na Copa das Confederações, eu acho que ele era reserva ainda. Mas eu sei que na Copa de 2006 jogou muita bola. Não, mas aí ele joga muita bola. Bom, a Copa de 2006, essa é um capítulo à parte. Zé Alberto, eu, como médico, sabe muito bem, nós temos envolvidos aqui, paciente internado, são situações que realmente nos fazem algumas urgências, e essa urgência se faz sentir agora nesse momento. Vou ter que sair do programa, mas lamento muito. E quero mais ou menos eu quero outra vez reforçar aqui a satisfação de tê-lo aqui. E espero que o Jefferson convide outras vezes. Sempre tu és uma memória muito grande. Já te chamavam na Gaúcha o Cabeção, não sei porquê, pela memória muito grande. Não, era pelo tamanho da cabeça, daí para usar o eufemismo.
Pra não ficar da tão... memória, exato. Pra não ser bullying, eles... Mas na realidade, assim, tens uma memória maravilhosa. O Nogueira também é outro nosso cabeção aqui, tem uma memória maravilhosa. Eu acho que está ótimo. Agradeço muito a tua vinda aqui. Eu que Peço agradeço. desculpa ao nosso coordenador Jefferson, mas muitas vezes sabe qual é a nossa profissão, né, Jefferson? Sei, o senhor, Não, nós eu vamos senti- sentir a falta Não, do seu brilhantismo, mas nós vamos tentar recompor com a nossa defesa com a menos Não, e, certamente, e não ceder o empate, porque nós por enquanto estamos ganhando. Eu só quero reforçar o respeito que tenho, a admiração que tenho por ti, é que realmente outras demandas aí se fazem necessária a minha saída. Obrigado pela tua presença. Eu conhecia muito a expressão visita de médico, agora estou conhecendo programa de médico. É aquele em que o apresentador pode sair a qualquer momento. Sempre tem uma desculpa, né? É verdade. Então obrigado, tá bom. Alberto, pela tua eu que vida. agradeço, Obrigado, doutor. Jefferson Nogueira, a Cláudia, que é a nossa diretora aqui. E quero mais uma vez pedir desculpa Não. pela ausência. Obrigado. Hein? Aí eu saí empolgado da Copa das Confederações, não tinha como perder. Era o time dos sonhos. Porque aquele grupo de 2005 seriam agregados os dois laterais, que não foram, Roberto Carlos e Cafu, os dois melhores do mundo no momento, naquele momento. O Ronaldo, que ainda que estivesse vivendo... Mas já tinha uma- ganho... Mas era o Ronaldo. E tinha ganho 2 bolas de ouro. Não. O Ronaldo ainda O que... Nazário. O Ronaldo. Nazário. E o Ronaldinho tava naquele... Ele tava 2005 para 2006, era o melhor momento dele. Da vida dele. Tipo, então, o ano que vem é só chegar, entrar em campo. E a comissão Eu técnica... também achava E a comissão técnica do Brasil tinha o Parreira, que era um técnico campeão. Era uma e- comissão e- vitoriosa. Com o Moacir Santana, que era dele. E o Paulo Paixão. Quer dizer, a É. preparação E o física... Zagallo era... Não, aquela o Zagallo já não... Zagallo foi em 98. tava, mas o Zagallo ainda já tinha tido alguns problemas, mas estava junto também. Resultado. Fomos para a Copa para ganhar a Copa. E eu mais ainda, porque eu tinha visto aqueles caras, o ambiente era bom. Quando começa a preparação da Copa, a gandaia começa junto. Eu não estava, mas teve aquela preparação na Suíça, pré-Copa, foi. que foi a festa no AP. Vai rolar foi a bunda- festa no gramado. Lembra vai aquela rolar- mulherada? isso, vai rolar bunda lelê, dizia o sábio latino. E rolou. E não houve controle, a verdade é essa. Houve uma má gestão, como a gente há pouco antes Tava aí falando o do Fossari. doutor Fossari falou. E houve uma má gestão interna, e aí eu incluo o Carlos Alberto Parreira. Não vou dizer que o Parreira, ele me decepcionou. Não decepcionou, ele era campeão do mundo e achou que a coisa podia ser levada no profissionalismo dos jogadores. Os jogadores cometeram erros, a CBF cometeu erros, porque o Brasil só foi para Vegas porque tinha lá um acerto do Ricardo Teixeira. E eu imagino, Zé Então, Alberto, pois é. E aí não que os funcionou. próprios jogadores... Eu pensava isso, e eu pensei, ainda mais que os caras estão se despedindo, é a última Copa de quase todos esses aí, os caras vão querer deixar um legado. Então eu imaginei que eles estavam fazendo uma festa controlada, que eles tinham a dimensão Também achava isso. de quanto que eles podiam soltar, porque era todo mundo experiente ali, e que ia chegar na hora os caras, agora seriedade, vamos lá. Mas Então, sabe qual é a diferença infelizmente, em 2006? Que a gandaia foi geral. Em 94, só o Romário que fazia gandaia. Você lembra da história Mas do mesmo Roberto? assim tem a história que o Mas, Dunga ficava sabe, no quarto com ele e segurava um pouco. 94 eu tenho assim algumas histórias. É que o grupo era muito acima da média em termos de comprometimento. Olha onde é que estão os caras de 94. Olha onde é que estão eles. O Romário, por mais gandaia, ele é senador da República. No gente. mínimo, né? Sabe, o Romário, por mais gandaia, o- ele E a é senador entrega? da Beto República. é deputado estadual. Foi deputado estadual. E a O- entrega, tanto é, por exemplo, o Zinho, né? O Zinho carregou a pecha de enceradeira e carregou. Não, olha onde Né? é que estão. O Tafarel hoje é o preparador de goleiros da C. Todos eles, praticamente, eles têm uma história posterior edificante. O Cafu é da Fundação Cafu. O Jorginho. O Jorginho. O Dunga virou treinador da seleção. É o cara que a gente conhece aí, sabe? Pensa o lado cidadania desses caras. Então, É verdade. Agora, vem cá. aquele grupo não tem Vamos parâmetros na Vamos história. abrir um parênteses aqui para falar do Dunga. É, Eu acho que o Dunga é um dos caras mais injustiçados do futebol brasileiro. Eu acho que eu sou mais injustiçado que o Dunga. E aliás, Olha, eu quero então- ele. Dunga, de É. novo. Olha, Aqui. é o 5º ou 6º programa. Tá.
Nós estamos te esperando aqui, ó. Não precisa ter medo. A gente Aqui, não vai então te dar injeção. Vamos lá, Zé Alberto, cá entre nós aqui, nós vamos falar de peito aberto. Eu sou fã do Dunga, porque eu não gosto de injustiça. E para mim, o Dunga, por exemplo, ele não é considerado o maior ídolo dentro do Internacional. Mas ele que foi campeão do mundo. Porque os outros não foram. Ele foi campeão do mundo. Como treinador, é outro injustiçado. Porque se tu for ver o scout do Dunga como treinador da seleção, ele tem um scout superior ao do Tite. E o Tite era incensado por vocês aí da imprensa. Agora eu te botar Aí, ó. Primeiro lugar, vamos por partes, eu não vou botar pano quente em lado nenhum. O Dunga é um cara um pouco controverso. Primeiro, quando eu disse que eu sou mais injustiçado do que o Dunga, é o seguinte, eu sou muito fã do Dunga. Mas o Dunga não é meu fã. Ah, Dunga. Ô, Dunga. Não. Não, tu tem que vir aqui Sabe, pra gente doutrinar. O Dunga, eu era fã do Dunga, vou dizer onde é que eu pontuo as coisas, eu tenho aquela coisa, o Zé Alberto tem memória, né? O Dunga me ganhou quando ele era júnior do Inter, assim, porque ele naquela época tinha um campeonato brasileiro de seleções. E o Dunga, pela seleção gaúcha, ele participou de um campeonato brasileiro onde ele sobrava com aquele vigor dele. Tanto é que o Dunga, a gente lembra dele volante, ele era tão superior naquela época, e chutava e fazia gol, porque ele era muito forte, que os técnicos o botaram como meia. O Dunga, quando joga no Inter, ele é meia. Ele é 8, como a gente diz, 8 avançado, porque ele chutava e fazia gol, ele era goleador. Ele fez o gol, depois ele fez o gol de cabeça em 99. Isso. Contra o Palmeiras, E ali eu começo que salvou o Inter. E ali eu começo a admirar aquele cara que surgia no futebol gaúcho e que em 93 o Brasil não foi campeão pan-americano de futebol, Jogos Pan-Americanos, mas tinha sido campeão do mundo. Em 93 o Dunga estava lá. Primeiro título mundial júnior do Brasil, tá lá o Dunga, Jorginho, Giovani, uma turma boa. Aí, daí o Brasil vai para os Jogos Pan-Americanos e não é campeão, o Uruguai é campeão. O Dunga é escolhido naquele ano o melhor atleta olímpico. O Comitê Olímpico Brasileiro dá o prêmio ao Dunga como melhor atleta olímpico do futebol. Eu lembro tudo isso. No outro ano, na Olimpíada, vai o Inter vai como base. Quem está lá? A seleção brasileira jogando como meia e sendo importante, Dunga. E eu tô de olho, cara. Eu tô de olho naquele cara que esse cara vai para a seleção principal do Brasil. Aí o Dunga sai do Inter. Ele não tem uma passagem marcante naquele primeiro momento. Vai pro Santos, vai pro Vasco, ele primeiro tem uma peregrinação Japão, brasileira. né? Ele é campeão no Vasco, um timaço que o Vasco tinha. Mas eu acho que antes ele foi pra Itália, né? Aí vai para eu não sei se ele vai primeiro pro Pisa, no Stuttgart. Eu acompanhei o Dunga sempre. Sabe o que é aquela coisa de fã? Do cara, puta, esse cara aí. E na Alemanha, ele foi escolhido, se não me engano, um dos melhores, se não o melhor jogador. Da posição, ele foi o melhor pelo Stuttgart do campeonato alemão. Na Itália, ele jogava no Pisa e depois na Fiorentina. Ele não jogava nos times aquele de ponta e se destacava em todos. No Japão, ele é rei. Rei no Japão. Rei. Isso eu tenho... A final da Copa do Mundo de 2002, eu entrevistava o Dunga em tudo que era jogo que eu podia. Tudo. 2002 e 2006, naquela que o Brasil foi mal. O Dunga estava na Bandeirantes e era sempre perto da Gaúcha. Eu ia lá e entrevistava o Dunga. Então, quer dizer, eu não admito que o Dunga tenha dúvida. E depois, quando ele veio para o Inter de novo, eu entrevistava ele daí já profissionalmente, fiz matéria para a revista Placar, não era só na Gaúcha. Então eu tenho uma admiração muito grande pelo Dunga jogador, tá? E o Dunga, beleza, sempre me correspondeu, legal. Aí o Dunga vira técnico da seleção brasileira. Eu estava com o Ricardo Teixeira, um dia depois do final da Copa do Mundo, o saudoso Davi Coimbra e o nosso querido Cosme Rimoli, lá de São Paulo. Cosme Rimoli, um cara espetacular, um baita jornalista. E nós encontramos, passeando em Berlim, depois da Copa, já tudo liberado. Tava o Ricardo Teixeira, bermudão, numa grande loja lá, num bar, do bar da loja. E começou a conversar com ele. Mas e agora, quem é o novo técnico? Ele já confirmou, Parreira tá fora. Ele disse, não, agora eu vou trazer alguém, eu já tenho pensado.
eu vou trazer alguém agora que vai modificar, não quero mais saber esse jogador sem compromisso com a camisa, não sei o que. E logo depois ele... E a primeira passagem do Dunga na seleção é exatamente isso. O Dunga resgata o comprometimento. A palavra segredo do Dunga chama-se comprometimento. Vai e a coisa funciona, o Brasil goleia a Argentina, o Brasil sobra na eliminatória, ganha a Copa América, ganha a Copa das Dunga conseguiu, me Confederações. impressionou. O Kaká, ele era o garoto bonito, o garoto mídia, no sentido de ser o garoto simpático com a mídia. Ele conseguiu, eu me lembro de uma entrevista do Kaká, ele conseguiu fazer o Kaká ficar com um cara de mal jogando. Pô, é um mérito do cara. E aí ele foi bem. Na Copa do Mundo perdeu um jogo pra Holanda, quando o Brasil tava até pegando jeito naquela Copa. E falamos em Kaká, que se o Kaká acerta, tirou tinta. Se ele acerta aquele ângulo esquerdo, era outra história. E uma Copa que o Kaká estava descontado. Depois se soube que o Kaká estava descontado. Só que ali começa um problema sério. Já na Copa das Confederações, um ano antes, ganhamos também. Que é aquela coisa, é a paranoia. O Dunga tem... O senhor precisa conhecer mais o Dunga. Aliás, o Dunga precisa conhecer mais o senhor. Ele tem a mágoa daquela injustiça que rotularam A era 90. a era Dunga em 90, e só ele absorveu aquilo, porque o Romário era da era Dunga, o Mazinho era da era Dunga. O alemão, que foi o cara que não fez a falta, era da era Todo mundo era da Dunga. era Dunga e ninguém absorveu. E deixa eu aquela lembrar vida. uma coisa. Ele personalizou, O né? Tafarel era da era Dunga e foi o cara que levou o gol do Canida. deixa eu lembrar uma coisa. Introspectou aquilo pra ele. Deixa eu Tudo bem, lembrar uma era coisa. o nome dele, mas... O Zé Alberto é a memória viva, mas é o seguinte, aquela seleção que se atribui à era Dunga, aquela seleção Timaço. perdeu um jogo treino pra Úmbria. Úmbria! Mas tu pegar nos nomes dos caras, era um timaço. Era um timaço, mas perdeu. Tinha problema interno, não é? O Dunga até fala isso e reconhece. Tinha problema interno de jogador com empresário, fazendo negócio dentro da seleção. De patrocínio. Ela tava mal. Gestão. Ali foi má gestão. Na seleção, o Ricardo Teixeira estava começando, não tinha vice-presidente de seleção ali. No ano anterior, o Eurico Miranda era o vice e o Brasil deu jeito de ganhar a Copa América, sobrando. O time do Maradona foi liquidado pelo Brasil. Então, o Dunga tem uma herança de seleção. O time do Dunga na história... qual é o time do Dunga? O Dunga é a seleção brasileira. Ele é o maior seguidor do maior nome da seleção brasileira em todos os tempos, na minha opinião. O maior nome de seleção brasileira, o cara... Pensa em um cara de seleção brasileira. Zagallo. Porque o Pelé é do Santos, é o Pelé do mundo. O Zagallo não. O Zagallo eu não me lembro se ele estava no Botafogo. Sim. Eu nunca sei qual era Entendi. o clube do Zagallo. Agora, a seleção era o time do Zagallo. É. E o Dunga pegou isso pra ele. Então eu acho bonito isso e acho que ele fez tudo certinho. Perdeu a Copa, só que naquela Copa, ali a coisa, já antes da Copa, eu não tenho, com tudo isso que eu falei pra vocês, eu não dou direito de ninguém, nem o Dunga, e nem ninguém, nem minha mãe, nem meu pai, chegar e dizer que eu torço contra a seleção brasileira. E isso eu tive que ouvir numa entrevista coletiva, com ironia e com acusação por parte do Dunga. Ô, Dunga. É aquela que o Escobar faz uma pergunta ele pra chama ele de- mas ele fala Na hora que silenciosamente. na hora que eu tô perguntando pra ele e ele tá dizendo palavrão pro Alex Escobar. Isso. Quer dizer, em primeiro lugar, já é um Ali foi desrespeito o pra fim comigo. dele. É um desrespeito pra comigo que tava fazendo a pergunta pra ele. Já Sim, mas começa estava por se aí. dirigindo, mas não era a tira, ao Não, Escobar. mas só o seguinte, eu tava perguntando, primeiro ouve, depois dá os palavrão. É, acho que o Dunga é meio desconfiado. Ô, Dunga, o que tu quer pra vir aqui? Tu quer que a gente traga a Branca de Neve pra te entrevistar? A gente te traz, Dunga. Eu acho que deve trazer, porque o Dunga tem uma história fora do futebol também que é fantástica. Agora, sabe, por mais que eu idolatre um cara, pô, ele me ajuda também, me ajuda que eu te ajudo. Mas aí tu vê... É a decepção do fã, não mas existe nada mais agora tu vê o doído seguinte, que decepção de fã. Mas, Zé Alberto, é aquilo que eu sempre digo. Tu só tem um inimigo, Zé Alberto. Que é o teu pensamento. É tu mesmo. O Dunga, assim, se ele não fosse um cara mais light, né? Mais sereno, né? Ele absorveu tudo isso, como tu disse, e ele incorporou. Pegou pra ele. Mas ele se recuperou. Em 94 ele foi campeão do mundo, ele levantou a taça. 2002, eu tá dizendo, nós terminada a final, eu saí antes do estádio para pegar o ônibus oficial para ir pro hotel da seleção, esperar a seleção.
E quando eu pego o ônibus da FIFA, aquele que leva jornalistas, os caras que estão credenciados para um ponto para uma estação de metrô lá em Yokohama, quem está do meu lado? Dunga. Pô, sentamos juntos e fomos conversando. A nossa relação é assim, era assim pelo menos. E aí ele contando que ele gostava demais do Japão, que a família dele adorava o Japão quando eles moraram lá. E ele disse, agora tu vai ver, eu vou descer na praça ali, vai estar todo mundo ali, os japoneses não vão deixar eu caminhar. Eu ainda brinquei com eles, para, Dunga, agora... No Japão, que tu tá te achando? Agora o negócio é... Ainda brincava com ele. Abre o olho, agora Dunga. o negócio é Ronaldinho, Ronaldo, agora os campeões... Mas eu disse brincando, claro, com o respeito e o orgulho que... Pô, cara, quando esse homem desceu do ônibus, a japonesada fez assim, ó... Eu só disse assim, te larguei, ó, capitão do Tetra. Vou procurar os penta. Cara, ele é assim, ele é carismático, mas tem essa coisa. E aí partiu pro lado pessoal, mas cara. eu acho até, Zé Alberto, agora tu vai ter que confessar aqui, eu vou fazer tu confessar. Se o Emerson Leão faz isso comigo, eu dou gargalhada. Mas eu vou fazer tu confessar. Eu acho que o Dunga é mais querido em todos os lugares do mundo do que aqui. Não, não é não. Isso aí tem uma coisa muito a ver com a relação que ele passou e que a imprensa também. É que aí é aquela coisa da física, né? Ação e reação. De minha parte, não tem a reação... Assim, teve a reação a coisas pessoais, que eu nunca dei motivo. Mas vem cá, mas tu não acha que o Dunga aqui no Brasil, até aqui em Porto Alegre, ele não é tão ídolo? Eu acho que se o futebol não deu a ele essa idolatria merecida aqui, a vida dele aqui... A cidadania dele, eu acho que... Mas aí é dele, que parte dele. Mas tem outros tantos que fazem isso e que não são vistos. O Dunga é o cara que se expõe. Faz muita benemerência. Não é daqueles, eu faço... Não, ele não faz para aparecer, mas ele também não se omite. Mas eu acho o seguinte, aqui, Zé Alberto, a nossa crônica esportiva, e isso que eu estou falando aqui, eu estou repetindo. Como é só dois, Grêmio e Inter, por exemplo, em São Paulo e Rio de Janeiro, são mais clubes, então dilui um pouco. Aqui fica esse foco e, por exemplo, tem muito jogador que não consegue jogar aqui e vão para outros lugares e conseguem. A crítica aqui, por exemplo, eu vou dar exemplo de goleiros do Grêmio. O problema dos goleiros do Grêmio, o Grêmio é a maior fábrica de goleiro do país. Os caras jogam em tudo que é lugar. O Cássio, por exemplo, jogou no Corinthians, foi campeão do mundo, em tudo que é lugar. Aqui nunca jogou. Foi formado Mas aqui ele tinha... É que aqui teve o problema também. A dificuldade dele foi que ele ainda surge no fim da era Danley e depois ele concorre com o Marcelo Groy e com outros, e ele sai muito jovem daqui por isso. Sim, mas a crônica, o caso do Marcelo Groy foi crucificado aqui em Porto Alegre. Trouxeram o Dida em fim de carreira, grande Dida. Né? Te lembra? Aí eu não sei se é mérito, é influência. Influência entre outros, de Paulo Santana. Sem dúvida nenhuma. O santanismo deu uma segurada no Groy. O Vianney Carlet tem umas coisas engraçadas. A nossa crítica, ao mesmo tempo que às vezes ele é... O Zé Albertismo botaria o Groy muito cedo. O santanismo não botava o Groy nem... Não, mas o Vianney Carlet fala... Isso é para te ver com essa tua crônica esportiva, se tem os colegas aqui, tipo, aqui o troço é complicado. Não, mas os colegas e eu também. Mas o Vianney Carlet era uma figuraça, né? Agora até tu fale um pouco dele. Que ele diz o seguinte, eu tô criticando fulano, e ele tá furioso comigo, porque eu digo pra ele que ele não joga nada. Agora é o seguinte, se ele quer provar que eu tô errado... Ele que entre e jogue muito. Ele que entre e faça 3 gols, né? Que aí eu vou elogiar ele. Digamos que é uma provocação genial, mas que não é uma provocação jornalística, né? Prezados, o negócio é o seguinte, nós estamos começando a nos encaminhar pro fim do programa. Deixa eu só dizer que sobre o Dunga ainda, só para arrematar. A segunda passagem do Dunga, ela já não é boa na seleção. Tanto é que o Tite entra na seleção substituindo o Dunga. Por que ela não é boa? Porque o Dunga chegou com aquele passivo, não de ter perdido, de ser perdedor, não. Não, agora ele... Mas é que se imaginar... Não, agora ele vai chegar e vai consertar. Não tinha muito o que consertar ali. Até porque a seleção do Filipão, o 7-1, ele é enganoso. Não, tinha que ter sido 8. Não. O 7-1, antes do jogo, disse assim, ó,
a Alemanha, se fizesse o tamanho ideal daquele jogo, o Brasil jamais ganharia. Primeiro, a Alemanha era melhor que o Brasil. Só que o tamanho da diferença era 3-1. 3-1. Aquele jogo foi 3-1. É que o 3-1, como saiu muito cedo, acabou o jogo. O 3-0, no caso, saiu muito cedo, acabou o jogo, acabou, e ali... E tem uma coisa que o time fugiu as características do Filipão, porque geralmente o que a gente via nos times do Filipão? Quando o placar tava pró-Filipão, o time acabava com o jogo. O time catimbava, segurava a bola, Copa, caía. E ali não teve nenhum jogo bom na Copa. O Brasil quase caiu fora pro Chile nos pênaltis. O Brasil foi mal. É verdade. Não tinha. O Filipão não conseguiu fazer daquele time sequer o que ele tinha feito na Copa das Confederações. E foi todo mundo mal. Os jogadores não estavam bem. Mas então... Ainda teve a perda. Pro jogo da Alemanha, eu acho que os 4 gols que sobram no meu placar ali, que seria 3-1 para a Alemanha, é a ausência do Neymar e do Thiago Silva. Sabe, o Thiago Silva é o maior zagueiro do Brasil dos últimos 30 anos, talvez. Olha, tem Aldair. Tem Aldair. 31, não, 32 daí. Não, Aldair e Juan. É os que eu pego pra bater ali. Porque, por exemplo, Colúcio, que é um baita zagueiro, eu não pego o Thiago Silva. O Thiago Silva ele não pega. Tá, mas o Thiago Silva, qual é a faixa que ele tem? Qual a Copa que ele tem? Ele é campeão do mundo. Em 2000... Não, na seleção não, mas nos clubes ele ganhou tudo. Mas na seleção não, é que o Dunga fala. O campeão sou eu. Mas aí... É que o Dunga ele fala isso para provocar. Sabe? Ele não precisa nem se autoafirmar. Isso aí é claro que ele é campeão do mundo. Mas o Dunga, se eu quisesse contrapor ou discutir, eu ia dizer, porra, Dunga, eu quero... A história do capitão Dunga. O Dunga era o 3º capitão da seleção. 3º capitão. O capitão daquela seleção chamava-se Ricardo Gomes. Não vai à Copa, se machuca. Isso. O 2º capitão da seleção começa a Copa capitão, só que ele perde lugar no time. Chama-se Raí. O Dunga é 3º capitão do time. E o Ricardo Rocha? Não era capitão. Não era, mas também se contundiu. Também né? se contundiu. Mas esse vai à Copa. O Raí também, aquela Copa era pro Raí, né? Era pro Raí. E o Raí, eu não sei o que não também... jogou. Não jogou. Não jogou e tiveram que botar o Mazinho, né? Aí entra o Mazinho no time. E o Mazinho jogou bola. Então, sabe, essa coisa do... o capitão... Capitão da seleção brasileira, o grande capitão, assim, que era capitão do início... É que o Dunga, ele assumiu a capitania como poucos. Ele é o capitão histórico do Brasil por intervenção. Ele é o capitão que mais interveio numa seleção campeã. A verdade é essa, porque o Bellini não interveio na seleção de 58, o Mauro muito menos na de 62. E o Carlos Alberto não precisava intervir, né? Na de 70, mas foram capitães que eram os genuínos capitães. E o Carlos Alberto era um craque, né? E o Cafu é outro, que ele era da capitania. O capitão daquela seleção era o Emerson, que se machucou no último dia antes da Copa. Então, sabe, esse negócio de capitania, o capitão, é coisas que o futebol cria. Aí o Dunga, eu sou campeão. É verdade, o Dunga é campeão e não tem nenhum mérito. Mas o Paulo Sérgio, lembra do Paulo Sérgio? Jogou no Corinthians? Sim, jogou na Alemanha. Campeão do mundo, na meia seleção do Dunga. Paulo Sérgio. É aquele magrinho, então, né? Sabe, tem coisas erradas e coisas certas. Essa coisa, chegar a dizer que ele é campeão e o Thiago Silva não é, eu acho pelo menos, não é legal isso. Não é legal. Mas então vou perguntar para você o seguinte. Estava nos clubes. Thiago Silva é eu vou fazer uma afirmação, que talvez vocês me contraponham, então vou fazer uma afirmação com ares de pergunta. Vocês já tinham chegado às vésperas de uma Copa do Mundo tão desesperançoso quanto esse ano? Não. Das que eu vou pegar as que eu trabalhei. Não, nem as que eu não trabalhei. Eu começo a Copa do Mundo em 70. Não tinha. Não, e o que é pior, a má notícia, né? O Estevão, né, que era a nossa esperança, craque agora, né? Que eu já falei aqui. E eu, pessoalmente, além do Estevão, tem um outro cara que já tinha me desesperado antes, chama-se Rodrigo. Também. Eu, por exemplo, tu é que chega pra mim e diz, quem? O Rodrigo ou o Vini Júnior? Rodrigo. O meu também. cara é o Rodrigo. Mas o Rodrigo eu tenho é o cara uma que esperança. se entrega, talvez não tenha nem a técnica do Vinícius Júnior, mas ele é o cara que se entrega, tem comprometimento, tem bola no corpo, eu acho que ele era o cara que ia, não é fazer a diferença, mas que ia dar uma sustentação de personalidade para aquele time do Brasil. Carecemos muito disso. Mas eu tenho uma pequena esperança.
o Hendrick. Não, eu tenho no Hendrick e eu tinha no Estevam. Depois do Rodrigo, quando sai o Rodrigo, eu dava, Estevam ainda é o Estevam. Pô, aí acontece o que aconteceu. Complica muito. Mas eu te pergunto o seguinte, tu que acompanha a seleção in loco há tanto tempo, porque uma coisa a gente vê pela televisão, outra coisa é o cara que tá lá in loco vendo no campo. Tu vê diferença na filosofia de futebol da seleção de agora para as outras seleções e principalmente as que ganharam? Vamos pegar assim, o Filipão em 2002, ele taticamente, talvez seja o grande trabalho tático do Filipão. Porque ele abre mão, ele vendo... Ele faz um 3-5-2 baseado no 3-5-2 do Tite e leva o Polga por causa do 3-5-2. E aí faz isso, utiliza o Edmilson, quer dizer, o Filipão ali, ele mostra que não é cabeça dura, aquela coisa, não, o esquema é o meu esquema e vou dar porrada. Não, o Brasil do Filipão pegava, mas era um Brasil, pegava e tinha uns caras espetaculares, especialmente do meio pra frente, mas tinha Roberto Carlos e Cafu, gente, sabe? Ele fez o que o Parreira 4 anos depois não fez. Ele fez os caras, ganhou todos os jogos, ainda que aquele contra a Bélgica tenha tido um mandrakezinho lá, mas ganhou de 2, tá? A Bélgica ia fazer um gol, tá, mas o Brasil ia fazer 2, ganhou 2-1. Então, ali tem muito trabalho do Filipão. E o trabalho do Filipão, ele se completa, esse é um trabalho dentro do campo, e ele se completa com o trabalho fora. E aí o Ancelotti está entrando numa que me agrada muito. Ele não tem tempo para treinar, então eu não estou esperando grandes coisas do Brasil dentro de campo. Ele não tem nem como fazer, ele tem que ser muito convencional. Não tem como ele pensar assim, um 3-5-2. Como é que vai fazer 3-5-2, que é o esquema que mais precisa de treinamento? Mas, Alberto, aquele jogo que a gente teve agora contra a França, me pareceu assim uma diferença tão grande. Mas é que a França de hoje é quase que o Brasil de 2006. Pois eles estão numa prateleira bem superior. E a Espanha, de certa forma, só que pelas notícias da área de vocês, elas dão conta que Mbappé tá balhado. E na Espanha o Lamine Yamal. São os dois melhores jogadores dos dois times. Mas para mim essas notícias aí me deu esperança. Apesar que nós Agora eu fico triste pra caramba. Uma das coisas mais tristes que eu vi numa Copa do Mundo foi em 2002, a Copa que o Brasil ganhou, o início da Copa, a França ser eliminada na primeira fase, porque o Zidane foi pra Copa deficiente. Ele estava completamente... E isso é ruim pro futebol. Sabe? Eu posso até perder, mas eu perco como eu perdi em 2006. Eu estava no estádio, eu digo para todo mundo com muito orgulho, olha, eu vi o Brasil ser eliminado pela França, mas eu vi a maior atuação ao vivo que um cara podia ter de um jogador contra a seleção brasileira. Tu sabes que eu também vi... Eu vibro com isso mesmo quando é contra mim. E tu sabes que eu também vi o Brasil ser eliminado pela França em 86 no México. Te lembra? Tu lembra disso? Sim, nos pênaltis. Você lembra do Zico e do... Quem foi que errou os pênaltis? O Zico? O Zico errou no tempo normal. Sócrates e Júlio César. Exatamente. O Platini, agora aquela seleção francesa. Platini errou também. Platini também. Percebam o seguinte, a França para ganhar teve que importar francês das suas ex-colônias, né? Sim, a seleção francesa atual... Fica o questionamento. Zé Alberto, a nossa produção me informa que estamos na hora de encerrar. Eu sou um cara que eu tenho muito a vida dentro da produção. Eu comecei, me criei como produtor de rádio. E aí quando o apresentador fala, parece que a produção é que é responsável. Não, nós é que somos irresponsáveis, falamos demais e estouramos o tempo. Então, olha aqui, a produção. Ele acabou de absolver a Cacau papelzinho. Mas enfim, como ela tá ali com o papelzinho escrito encerrar, nós vamos ter que encerrar. Eu não tenho palavras para te agradecer, um cara do teu prestígio, da tua estrada, do teu tamanho, né? Vim num humilde programa nem é de debate, porque a gente não confronta ideias, a gente tergiversa. E vim aqui nos dar a honra de te ter, de a gente poder te conhecer pessoalmente e te poder atestar. Ele é tudo isso mesmo. Então eu te passo as mãos, a lembrancinha do sindicato. Obrigado. Tá, mas eu só quero dizer uma coisa, Zé Alberto. Eu creio que esse depoimento é antológico, que vai ficar para a história
do nosso futebol, porque o que o Zé Alberto contou aqui e o que ele sabe, né? Eu não vou chamar o Zé Alberto de enciclopédia, porque enciclopédia de futebol é o Newton Santos, né? E porque enciclopédia já é ultrapassado e nós já estamos na era digital. É ultrapassado, mas é bonito ver um cenário de uma enciclopédia, às vezes até aquelas cenográficas que são de isopor. É bonito. Eu diria que o Zé Alberto é a nossa IA. Pronto. Agora acabou com o programa. Agora vamos embora. Eu tenho umas preocupações, poucas preocupações com a inteligência artificial, mas eu tenho muito medo da burrice natural. Da burrice humana. Da falta de inteligência humana. Isso aí, doutor Nogueira. De novo, baita programa, né? Baita, não. Vem cá. Tu tá nos criando um problema aqui, Cláudia Fleury, nossa produtora. Tu tá subindo muito a régua. É que nem as palestras que nós inventamos aqui também. Nós temos um problema para nós mesmos. São tão boas e vem gente tão boa que agora a gente não pode baixar o nível. Não pode baixar o nível. Vamos trabalhar. Então, olha, vocês querem continuar acompanhando um programa de alto nível? Estejam com a gente no próximo Sala de Prescrição.